bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula. Esta do projeto Bahia Produtiva, pela COFASP, tem como fundamento demonstrar para vocês algumas receitas de abelhas. Essa videoaula vai ser ministrada por mim, técnica de campo do projeto. Eu sou a Isane Barros, sou técnica agropecuária. Já temos alguns vídeos por aqui e este é mais um vídeo que tem que ajudar aí na cadeia de apicultura, com o tema rações para as abelhas. Então, vocês vão observar ao longo do vídeo que o indicativo aqui é a gente realizar receitas simples, de baixo custo, que sejam para fomentar aí as abelhas, os apiários, nos períodos de escassez de alimento. Então, a gente vai desenvolver aqui diferentes tipos de rações. Então, inicialmente, a gente vai desenvolver uma ração proteica. A ração proteica, ela tem como objetivo fortalecer a reprodução do enxame, principalmente da abelha, que é a rainha, que é responsável por isso. Então, a rainha, ela tende a se alimentar principalmente de geleia real. A geleia real em si é formada em partes de proteína. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ração proteica. Porque isso a gente deve fomentar e colocar e desenvolver nos enxames. Muitas pessoas, apicultores, creem que não é necessário. Porque as abelhas elas vão se alimentar de pólen, de néctar, e dentre outros materiais que existem na natureza. Mas em muitos lugares, a caatinga, as florestas, as matas, elas não conseguem suprir as necessidades nutricionais das abelhas, fazendo com que muitos enxames eles tendam a abandonar as caixas, Então, um dos indicativos, uma das atividades que a gente pode fazer é suplementar a alimentação dessas abelhas, desenvolvendo aqui essas rações. Então, essa atividade é de extrema importância para que a gente possa estar desenvolvendo. Os materiais que a gente vai estar utilizando aqui são de fácil acesso, simples, e de baixo custo. Então, essa atividade tende a fortalecer essa criação aqui. Então, eu vou explicar para vocês agora o que é que a gente vai estar utilizando para desenvolver essa primeira receita proteica, tá bom? A gente vai estar utilizando aqui a vagem de algaroba, A gente está num tempo que tem muita vagem de algaroba, muitas das pessoas deixam desperdiçar, então o que é que a gente pode fazer? Guardar, e desidratar. É muito interessante que a gente desidrate, por quê? Porque ela aqui, quando a gente vai passar, ela tem óleo e tem muita umidade. Quando a gente vai passar na forrageira ou no liquidificador, ela tende a embuchar as lâminas, Porque ela é um material meio que grosseiro. Então, se a gente desidratar, a gente consegue aproveitar ela melhor, E também ela é rica em energia, rica em proteína e pode estar substituindo aí o farelo de soja em partes, Então, nesse processo a gente está fazendo a desidratação da vagem de algaroba, porque normalmente quando a gente pega ela natural, ela fica bastante úmida. E aí quando a gente vai passar na forrageira ou em algum triturador, ela tende a embuchar. Então, quanto mais desidratada, melhor para ela permanecer, faz com que permaneça a ração boa, e não apodreça, e tanto também para manuseio de todas as partes. Então é melhor que ela esteja desidratada, para ela durar, a menos que você queira fornecer a ração somente um dia. E aí a umidade não vai fazer com que apodreça. Mas se você quer guardar na geladeira ou a seco, é melhor que ela esteja desidratada. Então, pessoal, aqui vocês já podem ver que ela já está bem desidratada, já está seca, E aí até o cheiro, é igualmente o cheiro quando a gente coloca a vagem para guardar durante um período, Ela solta um cheiro mais forte. E aí quando a gente coloca para desidratar também, isso permanece. E aqui ela vai estar mais sequinha e bem melhor da gente triturar e utilizar nas nossas receitas. Então isso daqui é o ponto certo. E não colocar demais, porque como vocês podem ver, algumas aqui já estavam quase tostando muito, tá bom? Então, é colocar aí durante uns 10 minutos no forno. E aí vocês vão ter esse resultado aqui. E aqui seguimos com a moringa, A moringa, ela é tida como a planta do século, usada por muitas pessoas, inclusive até pela pastoral da criança, em muitos projetos, para a questão de combate à desnutrição humana, A moringa, ela é rica em vários nutrientes,
né? Ajuda também aí a tratar doenças de estômago, de cabeça, de pressão, várias doenças. Ela tem N propriedades e dentre elas ela pode ser usada muito na ração animal, né? A moringa ela chega a ter mais de 30% de proteína na composição, sendo ela uma leguminosa. A gente poderia estar utilizando aqui, se não tem moringa não tem problema. A gente pode estar utilizando também a folha de leucemia, que chega a ter até 22%. Mas no caso, a moringa ela tem mais propriedades do que a própria leucemia. Seguindo aqui, a gente tem o farelo de soja, que chega a ter 40% de proteína. Né? A gente vai utilizar ele para fazer o bife, que vocês vão ver ao decorrer da receita como se desenvolve. A gente tem aqui o açúcar, né? É indicado que a gente use o açúcar cristal. A gente pode passar ele no liquidificador, que vai ser um processo que vocês vão acompanhar, porque assim, quanto mais os materiais eles estiverem triturados e todos numa espessura só, melhor, né? Para inovar, para deixar a nossa massa homogênea. A gente tem aqui o mel, que é utilizado como um alimento que ele é rico em proteínas, em nutrientes e algo também que as abelhas elas são familiarizadas, né? Por ser algo que elas produzem. Então é algo que chama atenção pelo cheiro, pelo gosto e pelo adocicado, e ele é utilizado também na receita proteica. E aqui a gente tem o ovo desidratado, né? E como foi que a gente fez para obter esse ovo, né? A gente aqui no lugar dele poderia estar usando a albumina, que é rica em proteína, é praticamente só proteína. Só que como é difícil a gente encontrar, a gente pode estar utilizando como alternativa a farinha do ovo. E como a gente faz para obter esse processo aqui? A gente pega uma caçarola, uma panela, é bom que seja antiaderente, né, para não ficar grudando o material ao fundo e queimar. A gente faz como se fosse fazer uma farofa, mas sem o óleo, né? E logo depois a gente pega ali o ovo esfarelado e coloca no forno ou no micro-ondas para desidratar. E aí ele fica bem seco mesmo e depois a gente só vai pegar e triturar no liquidificador. Então aqui é uma fonte rica e total de proteína também. E aí, como vocês podem observar, todos os materiais que a gente cita aqui, eles são ricos em proteína, né? Açúcar é rico em energia, mas também vai. Açúcar está em todas as receitas, né, da ração das abelhas. E diferentemente dela, que também tem proteína também, mas é mais rica em energia, a gente tem todos os materiais aqui que são ricos em proteínas e que vão nos ajudar aí na reprodução da abelha rainha e no desenvolvimento das abelhas operárias e de todo o enxame. Então, a primeira receita que a gente vai desenvolver é a receita base, né? Por que receita base? Porque essa é uma receita que normalmente você faz e você também pode adicionar outras coisas, né? Para substituir ou complementar, mas ela deve ser cumprida, né? Essa daqui, porque ela detém e ela obtém parte dos nutrientes necessários para desenvolver a ração proteica. Então a gente vai utilizar aqui o açúcar, né? É interessante que a gente use um açúcar já refinado, ou se a gente não obtém um açúcar refinado, que a gente possa passar no liquidificador, porque aí no final a massa ela fica uma massa melhor, né? E mais homogênea. Aqui a gente vai usar de suporte essa balancinha aqui, que ela tem um custo mínimo aí de 28 a 30 reais, então a gente pode obter, é algo que dura bastante, não tem a necessidade de você estar repondo e sempre comprando. E às vezes a gente pensa que é coisa que não tem utilidade, mas tem. Ainda mais quando a gente vai fazer rações, e rações bases e rações aí para os animais também, porque é interessante que a gente use sempre a quantidade certa, né? Porque como já diziam os historiadores e os cientistas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, em vez da gente estar suplementando as abelhas, a gente pode estar causando perdas, né? Por estar usando um remédio como este ou como este em excesso. Então, é muito interessante a gente fazer essa pesagem. Aqui vai dar as 500 gramas, 500 e pouquinho. A gente vai passar aqui no liquidificador. Como ele já está refinado, eu vou pegar aqui as 500 gramas da soja. E aí, Isa, a gente pode passar a soja sem passar no liquidificador,
Poder até pode, né? Mas aí quando você passa, ela fica bem mais fininha. E aí é bem melhor. Então a gente bota aqui na mesma base do açúcar, que vai dar as 500 gramas. E passa aqui no liquidificador. Demorou, mas saiu. Aí, ó, já deu uma triturada boa. Vai misturando aqui com açúcar. Já mistura aqui pra ficar bem homogêneo. Só lembrando, aqui vai ter 500 gramas do açúcar. Não passei o açúcar no liquidificador porque já tá refinado. Mas se você tiver aquele açúcar que não é refinado, é só bater no liquidificador também. Não tem problema. Mistura bem. Pronto. E agora, pra gente deixar a liga, né? Deixar mais úmido, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o mel. E aí, eu poderia passar pra vocês uma quantidade exata do mel, só que aí vocês vão adicionando o mel. E aí, quando vocês perceberem que já está no ponto, que eu vou passar pra vocês, vocês não utilizam mais, tá bom? Então, de acordo com a quantidade que vocês vão usar, vocês vão perceber quando está bom de mel e quando não. E aí eu já vou adiantando pra vocês que nessa receita aqui é uma quantidade generosa de mel, porque é o mel que vai dar a liga. E aí depois desse processo, que já vê que já vai formando os bolinhos de mel aqui, vocês têm que colocar a mão na massa. Vocês vão fazer como se fosse uma massa de coxinha. Vão amassando, porque aí o mel ele vai conseguir penetrar mais no açúcar e na farinha de soja, no farelo. E aí já vai começando a ter outro aspecto. E aqui vai começando a amassar. E ainda não tá boa, porque no tato mesmo vocês vão observar que ainda tá meio seca. E aí vocês vão e colocam mais o mel. E aí, só aproveitando para enfatizar que normalmente as rações proteicas, elas são pastosas, tá bom? É difícil você ver uma ração proteica que seja líquida, né? Ela vai vir mais em pasta. Já é energética,
ela vem mais líquida, né? Ela tem como função diluir. Então, sempre vocês vão observar ela mais nesse aspecto aqui mesmo, pastoso. E agora a gente só vai colocar mais um pouquinho. Vai misturando, vai apertando para adentrar bem o mel. Ó, quando aperta e vê que ele desgruda com facilidade da mão, é porque já tá ficando no ponto bom. E aí é muito simples. Uma coisa que de ver só uma vez já dá para desenvolver. E aí, de acordo com as quantidades que vocês têm na casa de vocês, vocês podem fazer uma quantidade maior ou menor. Se for fazer metade, diminui, só usa 250 gramas de mel, ou de mel não, de açúcar e farelo de soja. Se for fazer mais, usa 1 quilo. E aí, de acordo com a quantidade, vocês vão aumentando ou diminuindo. Na proporção também do enxame que vocês vão utilizar, pro tanto de caixas que vocês têm, né? Às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos. E aí vocês vão se adequar. Então aqui a gente já tem a nossa primeira mistura, que essa daqui é a base. Essa daqui é a base para a gente desenvolver as outras rações proteicas que vocês vão acompanhar aí ao decorrer do vídeo. Então essa daqui já tá pronta. E o próximo passo que a gente vai fazer aqui é fazer ela em forma de bife. Em muitos lugares ela é conhecida como ração de bife. E vocês ao longo do processo vão entender o porquê. Gente, agora eu coloquei aqui o ovo já desidratado, né? E a gente, para deixar na mesma espessura que vai passar aqui no liquidificador até ficar na mesma espessura que o açúcar e o farelo de soja. Bem forte, né? E aqui a gente já tem a farinha já. E aí com isso vocês não necessitam comprar albumina, tá? Você já utilizando aqui, essa quantidade mesmo aqui já é muito boa, porque o ovo é riquíssimo em proteínas. Então a gente só precisa dela nessa espessura e nessa quantidade para nossa receita. Aqui nós já temos, como vocês podem ver, a farofa do ovo. Olha que coisa mais linda. E aqui ela tá bem sequinha, bem desidratada. E aqui você pode estar utilizando a quantidade e pode estar guardando aí para outras receitas, tá bom? A gente já tem aqui o resultado depois de passar e triturar no liquidificador. E agora a gente vai passar as vagens no liquidificador também, né? Para deixar ela no processo bonitinho. Vocês podem ver que aqui eu já dei uma picotada. Elas estão bem fáceis de ser quebradas. Vocês podem ver. Então eu parti aqui no meio, coloquei aqui e agora a gente vai o quê? Triturar. Dá uma pausa para estar misturando bem. Aí vocês já podem ver que ela já está começando. E aí a vagem, diferentemente dos outros materiais, ela dá mais um trabalhinho por conta da rigidez e porque ela tem um óleo natural, né? E aí é...
Então aqui, ó, a gente já observa que a gente já tem um farelinho da vagem de algaroba. E aí, infelizmente, vocês não podem sentir o cheiro, mas é um cheirinho agradável, um cheiro doce. E aí, naturalmente, as abelhas, elas tendem a se alimentar muito, né, da folha. E aí, esse cheiro familiar já chama muita atenção. E aí, é muito agradável, é docinha, tá bom? Então, é algo que traz a palatabilidade ao alimento. E elas consomem melhor. Então, já temos aqui o farelinho, que a gente vai utilizar pouco, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vai misturar todos esses materiais novamente e fazer outra receita, né? Mas antes disso, a gente vai continuar aqui com a primeira, antes que eu esqueça. A gente pode utilizar aqui da sacola para fazer os bifes, dessas sacolinhas mesmo de supermercado, ou então se vocês tiverem um papel plástico, aqui desses daqui que a gente usa nas receitas, é interessante também fazer o uso. Então, qual o processo que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pegar o papel filme, vai colocar aqui na mesa, se vocês forem usar a mesa, colocar aqui os outros ingredientes de lado. E aí eu vou fazer uma experiência para vocês notarem como é fácil. Uma pequena demonstração. Pega uma tesoura, uma faca mesmo para lhe auxiliar. Espalha assim. E agora vocês vão entender por que o nome de bife, né? Pegar aqui a pasta que a gente já fez. Espalha bem. E é o cheirinho, é um cheirinho muito bom do mel. E aí muitos também perguntam qual a espessura do bife e tudo mais. E é uma espessura que dê pra vocês tamparem a caixa, né? Porque você vai utilizar esse bife aqui, dessa forma pastosa, dentro da caixa, né? Em cima das melgueiras. E aí você tampa depois. Pronto, a gente muda aqui. E o que é que a gente vai fazer? Vai passar o rolo aqui, né? Que normalmente a gente usa pra fazer massas. E aí, se não tiver um desse, não tem problema. Você vai pegar 1 litro de azeite, 1 litro de bebida. Tem cuidado aqui para não espanar, que já tá saindo. E aí, depois da gente deixar uniforme, a gente passa aqui. A gente vai fazer o quê? Pegar uma faca e fazer uns cortezinhos. A gente vai cortar aqui. Pode ser de acordo com esse tamanho aqui, o tamanho que vocês acharem necessário. Faz a medição aqui. E aí, vai cortando. Eles ficam, pessoal, igual como se a gente fosse fazer uma cocada. Uma cocada de coco, uma cocada de licuri. E aí, cada quadrinho desse, você vai colocar em cima das melgueiras. Tá bom? E aí, de acordo com a quantidade, vocês podem fazer maior, mas eu indico fazer desse tamanho, que aí dá pra vocês colocarem eles melhor posicionados, né? Principalmente se for assim quadradinho, já que a melgueira é quadrada, né? Retangular, na verdade. E aí, vocês fazendo dessa forma, dá pra ter um aproveitamento melhor de espaço. E aqui, dessa forma, a gente tem a nossa primeira receita, a receita base. E a partir dela, a gente vai desenvolver as demais. Agora, a gente vai partir para a segunda receita de bife proteinado. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.